caso, então você tem ali imediato, gente. Vocês, é porque vocês não estão. Vai ter momentos que pode ser, espero que vocês não encontrem, né? Porque é chato que só. Isso cansa, gente, estressa demais. Pacientes que têm distúrbio de coagulação, então é muito ruim, tá? Então, o que acontece? A gente pede plasma, a gente pede tudo, sangue, tudo quanto é coisa, tá bom? Às vezes você não dá tempo, quem pede é anestesista ali para você. Você tá operando e a anestesista tá pedindo ali tudo para você. Então, por isso que você tem que pedir ajuda imediata. Outra coisa, por mais que você saiba resolver, é importante você ter apoio para você se respaldar em prontuário. Eu sei resolver tudo. Não, gente, se você sabe, mas peça ajuda, porque você tem que dividir responsabilidade, tá bom? Então, se você tá com uma intercorrência, tem outro colega médico, chame ele e jogue a batata quente também em cima dele. Tá bom, gente? Fique a dica aí para vocês. Já tá todo mundo aí? Não, não tá todo mundo, não. Gente, cadê o povo? Só tem no meu 15 pessoas aqui. Aqui tem 22, professora. Olha. É? E cadê o restante? 23. Somos 27. Pois é, cadê o povo? O restante? O Matheus está assistindo comigo. Então aqui somos 2. Você não me enrola. Não, ele está aqui, professora. Tô de olho. Gente, não sei para que vai ter prova, né? Se vai ser online. E para quê? Eu acho que você deveria dar isso todo mundo. Deveria. Vocês vão colar mesmo? Online. Nada, ter 8 online. Não, imagina, 10 minutos para cada. Não, professora, a gente não vai colar, não. Para 10 minutos para cada questão. Tudo fácil, não tem graça, não. Pode 30 segundos cada questão. Eu acho que vou fazer prova prática, acho que é melhor. Faça um parto. Brincadeira. Meu Deus. Sacanagem, né? Que nada, gente. Isso não é objetivo, não. O objetivo é vocês terem que estudar, gente. É só isso. Vocês têm que estudar. Que aí quem sabe da vida de vocês é vocês mesmos. Não sou eu, não. Tá bom? Vamos lá. Gente, sepse e infecções puerperais. Tá bom? Então, vocês já sabem aí, né? O puerpério fisiológico. Você já sabe como... Você já sabe o que é normal, o que não é. Aí, de repente, vocês vão lá avaliar a paciente, ou ela chega com vocês e vocês vão identificar que é uma infecção. Como vocês vão identificar essa puérpera, né? De repente, ela está levando um quadro de sepse e outras infecções relacionadas ao puerpério, tá bom? O que é sepse, né, gente? O que vem a ser aí essas infecções puerperais, tá? Ela é associada a infecções do trato genital e outras morbidades febris. É uma infecção do trato genital ocorrendo em qualquer momento entre a ruptura da membrana, ou seja, rompeu ali a membrana ou o trabalho de parto, até 42 dias pós o parto, tá bom? No qual estão presentes 2 ou mais dos seguintes eventos. Então, você vai identificar isso. Se ela tá tendo dor pélvica, até os 42 dias de pós-parto, de repente ela tá tendo dor pélvica, tá tendo febre. Essa febre é importante, né, se ficar atento, se ela está tendo de repente, 38 graus, 38,5 ou mais, se ela, de repente, está tendo um corrimento vaginal anormal, ou atraso na redução do tamanho do útero, tá? Então, isso se chama atenção para uma infecção puerperal, quando tem 2 ou mais desses casos. Gente, ela tem dor pélvica. Tá tendo febre? Tá. Ixi, já tem 2. Gente, mas vocês têm que avaliar essa paciente. Às vezes ela não fala que tá com corrimento. Por quê? Porque ela acha que é normal ter corrimento.
tá? Então, é importante passar um espéculo, ver se ela tá com mau cheiro, com odor, se ela tem presença de pus. Gente, é incrível como muitas mulheres acham que aquilo ali é normal, que tá saindo aquele cheirinho lá, e ela acha que é normal. E o pior é que o marido também parece ou tem vergonha de falar, ou acha que é normal também. Gente, é um absurdo. Às vezes dá até raiva, porque tá saindo ali secreção e eles acham que é normal. Ou vocês têm que se atentar, gente, em atraso na redução do tamanho do útero. Lembra que eu falei para vocês que ele vai tendo a redução e que ele volta na normalidade até 17 dias, mais ou menos? Até 8 dias, gente, os 8 dias, ele tem 2 centímetros ali, ó, ele vai evoluindo. Então, no segundo dia, já tem que estar abaixo ali da cicatriz umbilical. Tem que estar mais contraidinho. E cada dia ele vai contraindo. Só que não é de 2 em 2 centímetros. É nos 8 primeiros dias, geralmente é 2 centímetros. Depois desses 8 dias, aí vai para 1 centímetro, meio centímetro, ou seja, aí vai de forma mais lenta, reduzindo. Tá bom, gente? Então, olha só, gente, isso é importante. Se a paciente está tendo 2 ou mais desses daqui, vocês têm que atentar para uma infecção puerperal, como dor pélvica, febre, corrimento vaginal com odor ou algum mau cheiro e atraso no tamanho do útero. Você, opa, o que está acontecendo? Esse útero era para estar mais contraído. Então, vocês têm que pensar em quê? Infecção puerperal, tá? Quais são esses fatores de risco? Gente, amenorexia, tá? Ou trabalho de parto prolongado. O que é amenorexia? O que é amenorexia, gente? Sem colar, não vão colar. Vocês ficam no telefone. Tô brincando. Isso mesmo, gente. Né? Rompeu a bolsa, ali ficou um tempão, então tem que pensar em que ela, de repente, ali houve ali o trato genital, né, ali as bactérias foram proliferando e levou um quadro de infecção. Gente, por isso que às vezes eu até falo para o paciente, gente, vocês vão querer que ficar tocando toda hora. Às vezes a paciente, ela tá com um trabalho de parto, elas querem ser tocadas toda hora. Elas ficam ansiosas e querem saber se está evoluindo ou não. Então, manipulação vaginal excessiva, hemorragia anteparto, intraparto e pós-parto. Por quê? Porque ela houve manipulação, mais condições de asepsia, o médico, de repente, não fez uma asepsia. Por isso que quando vocês vão ver muito eu usando clorexidina, eu falo, gente, cadê o clorexidina? Cadê a compressa? Eu faço uma limpeza às vezes antes de manipular ali o trabalho de parto. Então, tem que ter uma asepsia, gente. Às vezes, o profissional de saúde não faz isso. Então, você tem que se atentar a isso, tá? Para isso que tem clorexidina no hospital. Baixo nível socioeconômico, gente. Será que é porque ela é pobre? Gente, infelizmente, é triste. Às vezes, a pessoa ela tem um nível socioeconômico, ela não tem um sabonete, ela não tem ali... às vezes, ela é cuidadosa, mas, às vezes, ela não tem ali uma parte de higiene, não consegue, né, ter algo um pouquinho a mais para poder ter essa higiene. Ou, às vezes, porque, gente, elas não se lavam mesmo. Parece que elas acham bonito, né? Agora parece que acha lindo chegar ali pingando. É horrível, gente. As mulheres, infelizmente, elas não se cuidam e parece que o marido acha bonito. Como eu falei, às vezes eu falo, sim, o marido não percebe e não falam nada, tá? Então, gente, pacientes, quais são os fatores de risco para infecção puerperal? Então, amenorexia prematura, ou trabalho de parto prolongado, manipulação vaginal excessiva, como TOCS, de repente foi um trabalho de parto laborioso, pacientes que tiveram histórico de hemorragia anteparto, intraparto ou pós-parto, más condições de higiene, né, ou até mesmo de asepsia ali da manipulação do parto, em casos que pacientes tiveram que fazer cerclagem. O que é a cerclagem, gente? Quem estava hoje à tarde
Lembra da É quando o colo do útero ele acaba abrindo antes do tempo, né? Aí precisa fazer ponto cirúrgico. E nós chamamos, e quando é que ele abre antes do tempo? Hoje nós pegamos um caso lá de uma paciente assim, né? O pessoal que for à tarde, de incompetência istmo-cervical, né, gente? Então, foi bem legal. A gente pegou do início a incompetência istmo-cervical e a gente viu ali a paciente eliminando o feto, tá? Então, pacientes que fazem cerclagem, tem que ver também se ela, de repente, está tendo ali um quadro de infecção, ou até pacientes que tiveram, né, que estão muito com quadro de anemia. Por quê? Devido ao sistema imune da paciente. Placenta baixa, retenção de restos ovulares, o parto cesariano, obesidade, mulheres que são obesas, elas têm um pouquinho de dificuldade também ali, né, às vezes na cicatrização, ou até mesmo para elas conseguirem fazer uma higiene, ou às vezes elas ficam muito suadas. Então, tem que ver muito isso. Pacientes com diabetes gestacional, ou até mesmo aquelas pacientes que são diabéticas, né? Imunidade alterada, uso de medicação de imunossupressor, ou seja, tudo que há uma supressão no sistema imune, vocês têm que pensar que elas podem levar um quadro de de infecção puerperal, infecção pelo estreptococo do grupo A, mulher, ali da questão, entrou a questão do Covid, né, ultimamente, pacientes que, tudo que leva o comprometimento do sistema imune da paciente são os fatores de risco, tá? E quais são as causas de infecção puerperal, gente? A mais comum, a endometrite, tá bom, gente? A endometrite é a causa mais comum da infecção puerperal. Outra é o caso de mastite. Por quê? Porque às vezes elas não conseguem dar dar de mamar, às vezes o mamilo é retrovertido, não consegue o bebê não consegue fazer uma boa pega. Gente, espera aí, que aqui tá morrendo, tô morrendo de frio. Então, infecções de pele, né, paciente, hoje vocês viram aquela infecção de pele daquela paciente, gente? Então, mas é lá na perna dela. Sim, ela coça lá no pé dela e fica coçando a barriga depois. Pega na calcinha, ali ela vai no banheiro, passa ali, né, vai lá, não tem uma boa higiene. Então, gente, infecções de pele, tecidos, tanto mole, qualquer parte do tecido, tem que ficar atento. Por quê? Porque pode causar uma infecção ali, tanto da vagina, como também da ferida ali operatória, tá? O que é menos comum? Menos comum é gastroenterite, faringite, infecção local da anestesia, celulites pélvicas, abscesso intracavitário, flebite pélvica. Então, esses casos são menos comuns. Pode ocorrer, gente? Pode, tá? Mas os mais comuns é a endometrite, a mastite, infecção do trato urinário, ou pode também levar a um caso de pneumonia, ou a infecção de pele de tecidos moles. São as mais comuns, tá bom? E qual é o quadro clínico, gente? A primeira coisa aí, ela vai estar reclamando o quê? Febre, calafrio, né? Ela pode ter diarreia, pode ter tendo vômitos, ela pode ter um racho cutâneo, né? Que é aquelas erupções, a erupção maculopapular generalizada, dores e sensibilidade abdominal, pélvica, infecção da ferida operatória, como eu falei para vocês. Seja a gente pensa logo em cesariana, mas vocês têm que pensar, gente, em episiotomia. Cuidado, de repente ela teve uma laceração grande na vagina, ali foi o parto normal, ou de repente fizeram uma epísio. Será que fecharam bem? Será que orientaram a boa higiene dessa paciente? O que é essa orientação, gente? Paciente fez cocô, fez xixi, ela tem que... Pode usar o papel higiênico? Pode, mas ela tem que logo lavar em seguida. Ela tem que lavar, por quê? E lavar sempre orientar como ela deve se lavar. A toalha que enxuga no corpo é o mesmo que ela vai enxugar ali a ferida ou a parte íntima dela? Não, gente, tem que ser uma toalha fora a parte.
Então, tudo isso é importante. Ah, não, a mulher enxuga o pé lá, enxuga a parte íntima, enxuga a cabeça, e assim vai, né? Então, é uma bagunça. Ela não tem ali por quê? Porque às vezes não orientam ela. Então, lá no puerpério é importante orientar principalmente a parte da higiene, como também como eu vou utilizar a toalha, tá bom? Então, tudo isso é importante orientar o paciente, tá bom, gente? Então, a paciente, ela pode ter uma presença de celulite ou secreção em volta da cicatriz, o corrimento vaginal, como eu falei para vocês. De repente, ela pode estar tossindo. Gente, de repente, ela começa a tossir, tosse produtiva. Vocês vão pensar em quê? Em pneumonia. Ela está tendo sintomas urinários, como disúria. Ai, doutora, está ardendo. Então, você tem que pensar ali em infecção do trato urinário. Como eu falei para vocês, o retardo da involução uterina, os lóquios em grande quantidade. O que é lóquios? É a loqueação, é o sangramento vaginal aumentado, né? Você vê que realmente está sangrando, a paciente está muito hipocorada. Então, isso chama atenção para um puerpério, né, patológico. E tem os sinais o que indicam maior gravidade, como em caso de febre alta. Tá? Então, quando a paciente, de repente, vocês vão avaliar o paciente e ela tá tendo febre, já causando um quadro de taquicardia, né? Por exemplo, maior que 90 batimentos por minuto, vocês têm que se atentar já para esse paciente. Não precisa estar de 100 e não sei quanto, não. Tá? É aquela taquicardia sustentada que fica entre 90, 92, 95, 97. E isso nós chamamos de taquicardia sustentada, tá, gente? Aquela que fica, você vê que ela tá querendo aumentar, tá? A paciente que tá com dispneia, uma frequência respiratória maior do que 20, você vê que ela tá um pouquinho taquicárdica, você tá vendo que ela tá um pouquinho dispneica, tá tendo febre, gente, e isso daí indica o quê? Gravidade da paciente. De repente ela tá com muita dor pélvica, torácica, como eu falei para vocês, diarreia, vômito, sensibilidade ali uterina ou renal, de repente ela tá com uma dor, o Bloomberg tá positivo, e aquela mal-estar, você tá vendo que aquela paciente não está bem, você tem que o quê? Internar a paciente, tá bom? Então, mas primeiro você tem que identificar esses sinais de gravidade. E vou pedir o laboratório, né, dessa paciente. Geralmente, quando vocês pedem um hemograma, gente, tem a questão da leucocitose, né? Lembrando que quando ela começa de maior de que 20 mil, então você pensa, opa, tem alguma coisa errada. O pós-parto, gente, geralmente, lá na puérpera, ela tem uma leucocitose fisiológica, caracterizada de 20, até 20 mil. Tá? Manutenção por até ela mantém aí por uma semana, até em torno de 15 a 20 mil. Passou de uma semana e tá 20 mil, gente, peraí, eu sou assim, maior do que 5 dias, tá maior do que 20 mil ou 20 mil, gente, isso não é para estar desse jeito, tem alguma coisa errada, tá? Então, quanto mais quando chega maior, lá 26, 28, 30 mil, vocês têm que pensar em sepse. Então, tem que se atentar para essas pacientes. Não mande embora, tá, gente? Tá em dúvida, não mande embora, interna essa paciente, se vira, não tem leito, doutor, problema se não tem leito. Procure colocar essa paciente em algum lugar, tá bom? Hemocultura, gente, a hemocultura, isso é importante, mas às vezes não dá tempo, né? Você pede ali e fica aguardando em torno de 3, 4 dias para sair o resultado. A hemocultura é importante? Ela é positiva em apenas, e não é, tá? É importante pedir? Mas só que ela é positiva em apenas 10 a 20% dessas pacientes. O que a gente é indicado? A gente indica hemocultura, gente, em casos que não está respondendo, de repente, ali, o tratamento inicial empírico. Por exemplo, em pacientes com sepse e imunodeprimidos. Então, essas pacientes você tem que, não está melhorando, ela está com uso de medicação, antibiótico, já tem mais que 72 horas e não está respondendo.
É importante fazer hemocultura. O importante é ela chegou e já peça, né? Tem hospital que você já pede logo antes de iniciar o tratamento. Melhor ainda, tá? Vamos lá. Exames complementares também é ultrassonografia, tá bom? Para que eu vou pedir ultrassom, gente, nessa paciente? Nós vamos pensar em quê? Em restos, né? De repente, será que limparam? Será que fizeram mesmo uma boa... será que saiu todos os restos placentários daquela paciente? Ou foi cesárea, ou parto normal? De repente, será que não tem um corpo estranho lá dentro? Será que não ficou uma compressa? Né? Vocês têm que suspeitar em tudo, gente. Por que que tá infecção? Né? Então, às vezes, o parto ali levou um quadro de infecção e aí a gente não consegue organizar, viu? Gente, só um minutinho. Meu amor, rapidinho. Peraí. Gente, rapidinho aqui, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. Prontinho, tá? Era só a ligação aqui. Gente, então vamos lá. Gente, então tá. Então a gente vai pedir exames complementares e a gente vai pedir a ultrassom, tanto laboratório como ultrassom, para a gente ver se tem alguma alteração aí, pensando em restos, tá bom? Uma coisa importante, gente, que um caso bem assim que ficou marcado para mim, uma paciente de 13 anos, ela voltou comigo com 13 dias pós-parto. Assim, gente, ela estava saindo muita secreção, muita mesmo. Ela chegou aí para o regional, ficou 30 dias lá, fez várias laparotomias exploradoras. A menina de 13 anos, gente. Depois a gente foi descobrir que era uma menina promíscua. Ela teve relação assim que chegou em casa. E infeccionou, gente, tudo, muito, muito mesmo. Então, foi uma situação bem delicada. E a gente só conseguiu isso porque a mãe dela deixou sair isso daí. Isso eles entraram com processo e tanta coisa, lá no regional, maior confusão. Então, assim, sempre coloque tudo muito, muito em prontuário. Como a paciente chegou, o que foi feito, foi solicitado isso, foi solicitado aquilo, paciente evoluindo dessa forma. Fale sempre, sempre que você está vendo com o paciente. Cuidado com o que vocês escrevam, para vocês também não se, né, falar de coisas que vocês, ela chegou assim, mas eu não resolvi, né, deixar subentender coisas que vocês não resolveram, então tem que ter cuidado, tá bom? Então, gente, o que nós vimos aqui? Nós vimos que existem sepses e infecções puerperais. Quais são essas infecções? Nós temos que pensar em mastite, em endometrite, tá bom? São as infecções do trato urinário, pneumonia, infecções de pele, de tecidos moles, são os mais comuns que a gente vai ver, tá bom? Existem os menos comuns, como os outros aí que eu citei para vocês. Vocês estão vendo os slides, gente? Sim, professora. Tá bom. Eu não vou entrar no tratamento de cada um desses, tá bom? Por quê? Porque a aula vai ficar enorme. Eu tenho outro slide que fala de tratamento de cada um desses, tá? O que eu quero que vocês entendam hoje é que existem as patologias, como eu vou, né? O que eu tenho que ver nessa paciente? Eu identifiquei que é uma sepse. Gente, o tratamento de sepse é o mesmo de todos, tá? Quando é infecções de órgãos, quando é uma endometrite, eu tenho que pensar o quê? Se ela houve muita manipulação, de repente ali no parto, se fizeram muito toque, se fizeram uma sepsia adequada, se de repente a higiene, eu tenho que pensar se ela não teve uma relação sexual, né, antes ali dos 42 dias que elas
às vezes chega em casa e eles não entendem, né? Já querem ter relação sexual, acho que vai perder o marido. Então, tem que pensar nisso, né? Na endometrite, na mastite, quando a paciente ela tá com quadro, né? Ali a mama tá bem túrgida, não consegue dar de mamar, ou ela, às vezes ela produz muito leite, o bebê mama, mas ainda sobra bastante leite, então ela tem que ensinar ela a fazer o esvaziamento, ela começa a dar febre. Então, vocês têm que pensar mas como eu vou tratar isso já é outra coisa, tá? Infecção do trato urinário, né? Se ela está tendo sintomas de infecção, de disúria, pielonefrite, tá causando ali, tá tendo um Bloomberg, né? Um Jordano positivo, então você tem que ver qual o melhor tratamento ali para infecção do trato urinário. Ela tá tossindo, tá dando febre, posso fazer o raio-x? Pode, viu, identificou com a pneumonia? Eu vou tratar a pneumonia. Não, ela tá com infecção de pele do tecido mole, ela tá com infecção de ferida. Gente, vocês vão ver infecção de ferida é porque vocês não foram lá no puerpério. Se vocês forem lá, vocês vão ver toda semana tem infecção de ferida. Por quê? Porque tem muita cesariana. Vocês já viram tanto de cesariana, todo dia é um monte. Então, vocês vão ver ali, principalmente, infecção da ferida ali do sítio cirúrgico. Isso é muito, muito comum. O que é menos comum são a gastroenterite, faringite, infecção ali na anestesia, quase não vão ver isso, celulites pélvicas, abscesso intracavitário, essas coisas assim, tromboflebite pélvica, então isso são coisas mínimas. As mais comuns é como eu citei aí para vocês. O tratamento de cada um eu não vou cobrar, tá bom? Claro, não vem ao caso, né? O que vocês têm que saber é identificar a infecção no paciente, tá bom? E é isso aqui que a gente, tá bom, gente? As referências, eu gosto do Zugaib, tá, gente? Eu peguei aqui Ministério da Saúde, parte do puerpério, protocolos, aí eu entrei aí, peguei o protocolo da Febrasgo, da Santa Casa, mas isso aqui não vem ao caso, tá? Então, o que eu jogo para vocês aqui é o que vocês, nesse momento, vocês têm que saber ver o paciente, identificar e o que eu vou pedir de exame e qual o tratamento eu vou instituir, beleza? Raciocínio clínico, tá, gente? Isso é importantíssimo para vocês. Tudo bem, gente? Tudo certo, professora. Sim, professora. Estão bem, gente? Vocês comeram? Vocês jantaram? Ainda não. Ai, também não. Tá bom, gente, mas tá? Olha, a prova, minha prova não é difícil, super fácil, tá? Mas eu quero que vocês estudem, gente. Eu quero que vocês leiam para a vida de vocês, tá bom? Estudem para a vida de vocês, isso é importantíssimo. Dúvidas, vocês podem tirar dúvidas, podem mandar mensagem, podem, principalmente nas aulas lá na obstetrícia, tirem a dúvida, anotem, pode anotar, doutora, o que é isso? Não sei o que eu estava lendo, não entendi, pode perguntar, pode, tá bom? Isso é bem legal, e às vezes a gente tem até que contribuir lá com os outros colegas, pra gente, não existe pergunta boba, né? Tudo isso é importante. Tá bom, gente? Combinado? Então, tá bom, gente. Um abraço, boa noite para vocês. Se cuidem. Viu que os assuntos bem, bem fácil, né? Bem legal. Tá bom, gente? Beijo para vocês.